Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá, meu nome é Balina e hoje nós estamos no devocional número 20. Nós vamos ler hoje Romanos 4, do 9 ao 12. Vamos, portanto, à nossa leitura. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputado a justiça, e pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Irmãos, no estudo anterior, nós vemos que Abraão não foi salvo por obra da lei, né? Isso ficou bem claro, né, nos argumentos de Paulo, onde ele fala de Abraão, né, que ele creu e depois Deus o justificou. E também falou de Davi, né, que existe, né, que Deus não nos aplica justiça por causa das nossas obras e como bem-aventurança, né? Davi expressou isso. Mas tudo porque foi crido no que havia sido prometido. Então, voltando a falar, né, de Abraão, né, Deus fez promessas a ele, né? E então ele creu nessas promessas. Bom, vamos recapitular rapidamente aqui a história de Abraão. Bom, Abrão, né, que foi assim que ele chamava, ele era um homem, né, que vivia em Ur dos Caldeus, né, isso na Mesopotâmia. E Abrão significa pai elevado, né? Porque historiadores dizem que ele era astrônomo, né? Ele acreditava e se guiava pelas estrelas, né? Enfim. Aí ele não era um homem que acreditava já no Deus, né? No Deus sem nome, vou dizer assim. Deus o chamou, né? Foi vontade soberana de Deus chamar Abraão e Deus chamou. E quando Deus chamou, falou para ele sair da terra, né? E fez promessas a ele, ele obedeceu e ele creu. E Deus imputou justiça a ele, né? Por causa disso. Mas aqui, Paulo, nesses versos que nós lemos de 9 a 12, vem falar sobre a circuncisão, porque também a gente tratou no último estudo sobre obras da lei. Agora nós vamos tratar sobre a circuncisão com relação a Abraão. Porque a circuncisão, ela tem uma importância muito grande para o judeu. O judeu não acreditava que nenhum circuncidado iria para o inferno. Por exemplo, se um judeu circuncidado fosse uma pessoa muito ruim, eles acreditavam que um anjo vinha, descircuncidava aquele homem, né, aquela pessoa,
E aí ela ia para o inferno, porque circunciso nenhum ia para o inferno. Então, assim, essa era a crença dos judeus, devido à importância da circuncisão, né? Que para eles era uma marca do povo de Deus. Então, não teria ninguém com essa marca, por exemplo, condenado. Então, Paulo, já no verso 9, ele imagina um judeu lá em Roma, né? Que é a carta a quem ele está direcionando, e aí eles pensam assim, né? Que poderiam vir a questionar se a salvação viria sobre os circuncisos, porque Abraão, né, foi circuncidado. Então, isso faria algum tipo de distinção para ser justificado. A circuncisão teria, por causa da história de Abraão, alguma importância, né? Então, o que nós vemos aqui? Essa possível pergunta, né? Então, esse questionamento. Então, Paulo já a expõe claramente quando ele fala: vem, pois, estas bem-aventuranças que Davi, né, mencionou, quando ele mencionou Davi, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, né? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, Abraão foi justificado. Então, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já... Aí Paulo já começa respondendo através de perguntas, né? Então, o incircunciso também vai receber essas bem-aventuranças que Davi falou, né? Aí Paulo pergunta: Abraão foi... Nós vimos que a fé, né, ele creu e a justiça foi aplicada nele. Como foi atribuída? Estando em regime de circuncisão... Aí ele responde: e sim quando não, não no regime de circuncisão, e sim de incircunciso. Eu já estou lendo o verso 10. Então, o que quer dizer isso? Foi o seguinte: quando Deus chamou Abraão para sair lá de Ur, dos caldeus, e para a terra que ele daria, né, das peregrinações dele, depois de um tempo, Deus apareceu de novo a Abraão, né? E reafirmou aquelas promessas que ele seria pai de muitas nações, né, e tal. E aí Abraão, né, ficou meio assim, porque, olha só, Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e faz a promessa a ele. Ele sai da terra e lá no capítulo 15, ele relembra essas promessas para Abraão, né? Aí Abraão aqui no 15 é mais ou menos assim: ô Deus, o Senhor me chamou lá no capítulo 12. Nós já estamos aqui no capítulo 15. Eu tô velho. A minha mulher também tá ficando velha, né? Tá velha e é estéril. Como é que essas coisas vão acontecer? Né? E aí eles saíram, né? A gente acredita que eles estivessem ali na tenda. E aí Deus manda ele olhar as estrelas, se ele pode contar e tal, né? E reforça, né, como será grande a descendência que vem dele. E aí Abraão creu, né? No capítulo 15, Abraão creu, né, nessa promessa. E lá no capítulo 17, Abraão circuncida Ismael. E Ismael já tinha 13 anos. Abraão circuncisa a si mesmo, todos os servos, todos os homens que estavam ali, né? Que faziam parte da família dele, né? Todos os homens que andavam com ele. O seu filho Ismael, né? Que já tinha 13 anos. E aí ele se circuncisa. Então, circuncida. Abraão foi circuncidado, né? 14 anos depois que ele criou. 14 anos, né? Deus apareceu a ele e falou sobre a circuncisão, né? E que um ano depois ele teria um filho, que Deus falou: não, é um filho gerado por você e sua esposa. E ali mudou até o nome dele, né? O nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. Então, primeiro ele creu, 14 anos depois ele foi circuncidado. Então é por isso que Paulo tá falando sobre isso, né? Ele perguntando, estando ele já circuncidado ou incircunciso? Nós vimos o quê? Incircunciso. Não no
regime da circuncisão incircunciso. Estou lendo o verso 10. Então foi isso que ocorreu. O 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Olha só o que quer dizer isso. Que maravilhoso. Isso para nós, né? Porque no meio de todos esses fatos aqui históricos, a gente fica, tá aí eu com isso, né? Mas a verdade, primeiro, é que a circuncisão era um selo, era um símbolo da fé que Abraão já tinha, né? E isso mostra o seguinte, que ele é pai não da circuncisão, né? Simplesmente. Ele é pai da fé. E aí, olha só, fé que teve quando ainda não era circuncidado, né? Que era o incircunciso. Para vir a ser o pai de todos os que creem. Então, ele é pai dos que creem, né? Incircuncisos, né? Embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado justiça. Ou seja, Abraão é pai da fé meu e seu. Aqui Deus já mostra que o plano de salvação dele não era apenas para os circuncisos, ou seja, os judeus. O plano de salvação para Deus era para os incircuncisos, porque como incircunciso Abraão creu, foi-lhe imputado justiça, então ele é pai dos incircuncisos. Pai da fé meu e seu. Isso é maravilhoso, né? E Paulo tá falando isso para o judeu, né? Que ele é pai daqueles que creem, né? Incircuncisos, né? Para que seja imputada justiça. E eu tô agora no 12. E pai da circuncisão, ou seja, dos judeus. Isso é, daqueles que são apenas circuncisos, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Então, que isso quer dizer? Olha só, Abraão, né, ele é pai da fé dos incircuncisos. Eu e você, que não somos da nação de Israel, né, não somos descendentes de Abraão diretos. Então, assim, na fé ele é nosso pai. Por quê? Nós não fomos circuncidados, nós não somos judeus, mas nós cremos como ele creu. Então, ele é nosso pai na fé. Então, assim, as promessas que veio sobre Abraão, né? Nós somos a continuidade dessas promessas, né? É aquele mesmo povo que Deus prometeu a Abraão, é o mesmo povo que tem hoje, né? E ele é pai também dos circuncisos, dos judeus, mas não é todos os judeus. É os judeus que andaram nas pisadas de fé que Abraão teve. Ou seja, os judeus que creram na promessa de Deus. Então, assim, isso Deus nos mostra que a questão não é, novamente, não ser circuncidado ou não. A verdade é a fé que é tida em Deus, nas promessas de Deus. Lembrando que para os judeus ali no Antigo Testamento era a fé no Messias que haveria de vir. No caso aqui, Abraão, fé nas promessas que Deus fez a Abraão. A revelação é progressiva. Aqui em Abraão, ele ainda, né, tinha uma visão ainda bem ofuscada desse plano de redenção. Mas era uma promessa que Deus tinha na vida dele e ele creu, né? Mas também, não só lhe faz pai, não só para os circuncisos judeus, mas para nós também. Isso é maravilhoso. Pai antes de ser circuncidado, ou seja, Deus o chamou antes dele circuncidar, né? Foi aplicada justiça sobre ele antes de ser circuncidado. Ele é sim pai dos circuncisos que andam nas pisadas de fé dele, mas também dos incircuncisos, que é a inclusão minha e sua. Então, nós concluímos aqui que não é esse símbolo, né, que para os judeus que era importante, né, para a salvação,
ele só expressava, né, ali externamente algo que deveria existir interno, que é a fé, né? A fé de Abraão, né? E Abraão é nosso pai, onde nós fomos incluídos nesse plano lá atrás, né? Tanto circunciso, sempre, tanto circunciso como incircunciso. Bom, lembrando, Deus sempre salvou por meio da fé, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Bíblia é uma unidade. Deus nunca teve dois povos, né? É um povo só. Hoje nós chamamos esse povo de igreja. Hoje o batismo é equivalente à circuncisão do Antigo Testamento, no sentido de expressão externa, né, dessa conversão, dessa fé que há dentro de nós, né? Hoje é um testemunho público. E aí inclui mulheres também que na circuncisão não eram incluídas. Do mesmo modo que a circuncisão não salvava, o batismo hoje também não salva, né? Nós também é somente um símbolo. Nós precisamos andar nas pisadas de Abraão, né? Nessa fé, né, em Cristo, na sua obra salvadora, né? Não é algo externo. Eu gostaria de encorajar você que às vezes tem uma resistência a ler o Antigo Testamento, para ler, porque a gente está nesse estudo de Romanos o tempo todo falando alguma coisa do Antigo Testamento. É Gênesis, é Salmos, a gente está sempre abordando. E aí a gente vê que Paulo aqui vai fazer várias citações ao Antigo Testamento, até porque ele está falando a judeus também. E aí nós entendemos a unidade da Bíblia, né? Então, quando você for ler, né, o Antigo Testamento, vai ficar mais claro para você, e você vai ver essa obra, esse projeto, esse plano de salvação de Deus o tempo todo no Antigo Testamento, né? Outro ponto que eu gostaria de falar é: se você veio de repente, ou você é de uma igreja que dá muito valor às coisas de Israel, né? É bom que nós entendamos o seguinte, que as coisas do Antigo Testamento, ela tinha um propósito, né? E esse propósito já foi concluído em Cristo Jesus. Então, a gente não tem mais que dar esse valor, atribuir este valor que tinha no Antigo Testamento. Por exemplo, na Arca da Aliança, muita gente, né, tem como ali uma relíquia espiritual, né? Então, como algo sagrado, algo, né, intocado e tal. Então, a Arca da Aliança já cumpriu o seu propósito. Hoje a gente vê muito também que parece que chamar Jesus de Yeshua é algo mais santo, é mais espiritual. E na verdade, né, não é bem assim, né? Não é bem assim. As coisas são bem mais simples do que às vezes a gente começa a ver, né? Objetos como candelabro. A gente sabe de pastores que vestimentas de rabinos, de judeus, né? Usa kippah aqui na cabeça e todas essas coisas de Israel, né? Tenta fazer o templo ali parecer, né, um templo judeu, dá crédito a interpretações bíblicas de rabino e tal. Gente, né, se for para dar crédito a um rabino, vamos dar a Paulo, né? Porque ele era um judeu entendedor da lei e estava aqui combatendo, inclusive, muito entendimento dos judeus. E se de alguma maneira sutil a gente achar que a salvação, né, por algo que a gente faz, mesmo que seja assim, eu tentando agradar a Deus com os meus atos, com os meus gestos, com aquilo que eu faço, não como gratidão, mas porque eu sei que eu vou receber um resultado, sabe? Olha, a lei da semeadura, ela não vale para salvação, né? Ela não vale. É uma obra de Deus. Então, se no seu coração, às vezes você até busca agradar a Deus, querendo, achando que vai receber algo em troca, não funciona assim na obra da salvação, né? É pela fé. E que você busque agradar a Deus com o coração livre, né? Apenas por gratidão,
né? E obediência por amor, né? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor fez de Abraão pai na fé dos circuncisos e incircuncisos. E quando é mencionado os incircuncisos, o Senhor já me incluía, já incluiu o meu irmão. Oh Deus, muito obrigada por isso. Obrigada por teu amor nunca ter desistido de mim. O teu amor nunca ter desanimado com a minha iniquidade. O teu amor ter me incluído nas bem-aventuranças, Senhor. Muito obrigada. Ó Deus, que eu possa a cada dia, Senhor, ser transformada por essa fé salvadora, regeneradora e entender, ó Deus, que foi totalmente gratuito para mim, mas foi pago um alto preço pelo Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.